E no nosso podcast de hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos mais polêmicos, um dos assuntos mais presentes na vida das pessoas, especialmente do trabalhador. Falar do direito, mas não, claro, só não apenas nas questões trabalhistas, mas também nas questões previdenciárias. Convidada, doutora Laísa Pimentel. Obrigado por sua vinda. Uma Fantástico. satisfação Esse imensa. trabalho está aberto para vocês participarem, tirarem as suas dúvidas ao vivo em todas as redes sociais. Trabalho que tem o apoio da OSAF, que não tem ainda, fazer o seu plano. OSAF é o plano de vida, é o plano da família. OSAF, orgulho de Sergipe, Eletrônica Nacional, né? Renovel, toda a linha Renault e já, claro, com os veículos aí já chegando. É a grande modernidade hoje, é o grande passo, que é carro elétrico. Dê um pulinho na Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. E a galera do Busão, quem não tem ainda, fazer o seu cartão mais Aracaju, aracajucard.com.br. Doutora Laísa, bom lhe receber aqui. Conheço desde menina, nunca desse. E eu tenho ficado deveras impressionado com a sua performance nas redes sociais, militando no direito, mas levando com ênfase, com competência, especialmente a orientação. Num país, infelizmente, uma margem gigante de pessoas que têm pouco acesso ao conhecimento, especialmente o conhecimento mais técnico, para não dizer que temos uma parcela significativa ainda de analfabetos, que é a grande chaga dessa nação. Se pensar que nos dias de hoje nós temos lá alguns milhões de pessoas literalmente analfabetas, é algo impensável. Quando se faz esse trabalho na rede social, nos chama a atenção, porque serve, acima de tudo, não apenas a orientação de quem está necessitando beber dessa sabedoria, mas quem consegue absorver ali alguma fumaça de um bom direito, um fumo boniuri, que possa lhe servir, quem sabe no futuro. Me fale desse trabalho que você tem feito como advogada. Primeiramente, Messias, uma satisfação imensa, né? Receber o seu convite para estar aqui hoje, para estar falando com seus telespectadores, posso falar Hoje é assim? tudo, Hoje é tudo, altas. Nós estamos no internautas. mundo da rede social. E assim, tudo começou, Messias, realmente com a necessidade de brincar, assim, comecei brincando, né? Mas querendo brincar, levando a informação para os nossos clientes. Nós, advogados, nós só podemos produzir conteúdos nas redes sociais se for informativo, de caráter informativo, ou então caráter de aprendizado mesmo, de ensinamento, né? Então, começou mais com uma brincadeira, inclusive foi no Instagram pessoal. Até meu chefe, eu lembro que eu trabalhava no escritório, eu trabalhei 7 anos no escritório, e meu chefe, a primeira vez que viu eu gravando um negócio desse, que foi no carro, eu estava indo para uma audiência, era uma pauta massa a audiência, eu fiz, vou falar um pouquinho sobre isso. E fiz uma brincadeira, falei, e aí ele fez, ei, seu Instagram é fechado, né? Aí eu fiz, por quê? Rapaz, você fica falando essas coisas, não sei o quê. Só que aí foi levando, senti a necessidade, vivendo outras coisas, outras pessoas fazendo também. Eu fiz, rapaz, vou abrir o Instagram só para isso. Para mandar informação, né? E trazer informação para as pessoas. E eu digo uma coisa a você, Messias. Eu aprendi nesses anos que eu estou fazendo, produzindo conteúdo na internet, eu aprendi que o óbvio tem que ser dito. Porque algumas vezes o óbvio para mim e para você não é óbvio para o outro. E isso eu aprendi muito na internet, principalmente em rede social mais popular, como exemplo do TikTok e do Kawaii, que direitos básicos que na nossa cabeça é extremamente lógico, extremamente básico, mas para outras pessoas não são, não é, né? Então, assim, está sendo um aprendizado, inclusive, para mim. É o conhecimento primaz, né? Primeiro, as pessoas não têm acesso. Então, se não tem acesso, que para você já é algo assim de lógica absoluta, como a senhora se referiu, você se referiu, né? Não tenha dúvida que para as pessoas acaba sendo algo absorvível e até surpreendente. Eu tinha direito a esse tipo de coisa. Me fala um pouco dessas experiências, desse feedback que você tem nesse trabalho de influencer hoje, né? Do direito. Ah, tá sendo, assim, é extremamente gratificante. Às vezes aparecem clientes, né? Ou então só pessoas mesmo que querem tirar dúvidas. E tem pessoas que falam, rapaz, você mudou minha vida em relação ao meu trabalho. Eu não sabia, por exemplo, que era obrigatório eu ter carteira assinada. Eu trabalhava sem carteira assinada. Eu não sabia, por exemplo, que o patrão ele é obrigado
a fornecer o vale transporte, independente da onde eu moro. Se eu morar a 5 quilômetros do trabalho, a 1 quilômetro do trabalho, se eu precisar de vale transporte, se eu precisar usar transporte público, ele é obrigado a fornecer transporte público. Então, assim, tem várias situações, vários fatos que já aconteceram, porque as pessoas não sabiam e terminaram sabendo comigo. E é engraçado porque as pessoas começam até a interagir mais com você e até faz, olha, quando eu precisar você vai ser minha advogada, pode ficar tranquila. Eu E é disse, isso ah, que se então planta, é. né? Que se colhe depois. Como é que tá a vida do advogado depois das reformas aí muito criticadas? Há alguns elogiando, outros criticando, evidentemente, já se querendo algumas mudanças naquilo que foi reformado. Como é que você tem vivido esse mundo? O que é que pensa a doutora Laísa Pimentel? Eu penso que as pessoas têm que parar de reclamar mais do governo e da lei e procurar se adaptar. Porque se a gente for lutar contra isso, a gente vai se cansar demais. Então, o que é que eu digo em relação à reforma trabalhista? Lógico, tiveram algumas coisas que prejudicaram um pouco o trabalhador, mas vieram outras que também ajudaram. Então, tudo tem um balanço e um contrabalanço, né? Em relação ao advogado, só quem reclamou é quem não sabe se adaptar, né, à lei. Inclusive, em relação para os advogados, veio uma coisa boa da reforma, né? Que a gente estava comentando antes aqui, antes de começar, que é a questão dos honorários de sucumbência, né? Os advogados trabalhistas lutavam, eh, geralmente se recebe só no êxito, num processo trabalhista, quando trabalha para empregados, e a gente passou a ter direito, por exemplo, aos honorários de sucumbência, né? Que é os honorários devidos para a parte que vence, a parte que perde tem que pagar para o advogado que vence. Então, é uma vantagem para o advogado trabalhista. Agora, vantagens para o trabalhador também tiveram, né? Então, acho que realmente é questão de adaptação. É, e algumas mudanças efetivas que precisavam ser feitas, se tirar algumas coisas. Por exemplo, a litigância de má-fé, né? Isso você tinha advogado, como em qualquer profissão, tem aqueles que não têm lá muito escrúpulo, e numa ação trabalhista ele jogava para cima, o velho se colar colou, e isso acabava tumultuando o direito. Quando você vai brigar pelo direito de alguém, você tem que brigar pelo que lhe é de direito, né? Não é fazendo malabarismos, inventando histórias, né? A senhora já recebeu essa reforma atuando depois desse processo? E como é que tem sido isso? Foi um fato positivo nessa reforma? Como eu falei, tudo para mim é positivo, né? Eu me adapto a tudo que vier. Então, a gente estuda e tenta fazer com que a gente consiga tomar proveito de toda mudança. Toda mudança a gente pode vender lenço. Enquanto não Uhum. choram, né, a gente consegue vender lenço. E a litigância, que aquilo que não é uma relação mais positiva, né? Ah, em relação à litigância, eu acho extremamente interessante ter comentado sobre esse ponto, porque nós, advogados trabalhistas de empregados, odiamos quando a parte contrária, a empresa, recorre por recorrer. Isso é demais, 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 só para tentar protelar o processo. Isso acontece demais. E graças a Deus tem juízes e tem tribunais também, que não são todos, mas que aplicam a litigância de má-fé quando vê que o recurso é só protelatório. Inclusive o próprio TST, o Tribunal Superior do Trabalho, vem aplicando quando tem recursos lá para cima. Essa é a parte positiva, Parte né? positiva. A litigância para tirar a usura daquele advogado inconveniente, vou passar disso, e aplicada também contra o, a parte patronal, que quer apenas postergar com recursos que, sabidamente, a justiça tem se posicionado fortemente. Agora, me conte por que essa opção? A senhora só faz a parte laboral, não faz a parte empresarial ou não? Empresarial, não, não Por que essa faz. opção? Hoje, porque tem advogados que fazem todas as partes, né? É com quem eu mais me identifico. São as pessoas que eu mais me identifico, eu consigo conversar, né? E eu entendo o que eles sofrem, vamos dizer assim, porque eu já fui empregada. Antes de Uhum. eu ter minha carteirinha da OAB, eu tive a CLT assinada, né? Então eu sei o que é que eles sofrem, sei algumas dores deles, não todas, logicamente, mas eu passei pelo que eles passaram. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar como advogada e fui para um escritório, onde eu passei 7 anos, eu também entendi o que era não ser valorizada,
Você trabalhar duro, você trabalhar além do que você tinha que trabalhar, você era paga para trabalhar, vamos dizer assim, e terminar sendo desvalorizada, né? Vem outras pessoas crescerem, tinha muito isso, outras pessoas crescerem que faziam muito menos que você e tá lá e tá ganhando mais que você, né? Então, assim, eu escolhi o trabalhador porque é com quem eu mais me conecto, né? Eu consigo me conectar melhor. Hoje, nesse mundo do direito, queria uma lição bem aprofundada diante dessas reclamações de um lado e de outro. Nós temos uma realidade. Quando você ouve o patrão, ele vem com seu arrazoado. Quando você vê com o empregado, ele tem todas essas reclamações também de não valorização, de não ganhar bem. O que é que se poderia fazer? A legislação brasileira, o direito brasileiro, ele se difere de alguns países, de muitos países, né? Países que não têm algumas coisas que a gente tem, como fundo de garantia, e essas férias, com texto de férias. Isso acaba gerando, claro, muitos embates também depois na briga por esses direitos, que muitas vezes são burlados pelas empresas. Né? Aquela história, não, 3 meses de experiência, só assina sua carteira 3 meses depois. Não existe, mas tá lá. O que é que a senhora acha com a vivência, inclusive com a experiência que a senhora já tem nessa área, com o conhecimento que eu sei que tem também dessa parte internacional? Precisaria mudar alguma coisa no arcabouço legal brasileiro? Vou repetir que a gente tem que parar de reclamar da lei, né? A gente não vai poder mudar a lei, né? A lei está aí para ser cumprida e a gente tem que se adaptar à lei. O que é que eu vejo, né? Antes de eu realmente pensar em ir para um empregado, eu tentei trabalhar para o patrão, né? E comecei a, queira ou não queira, conviver um pouquinho com eles. O que foi que eu percebi em relação ao empresário, pelo menos daqui de Sergipe, daqui de Aracaju? Ser empresário não é só abrir uma empresa e tocar no achismo. Ser empresário é estudo, é técnica, é saber gestão de processos, gestão de negócios e gestão de pessoas. Toda empresa é processos, ferramentas e pessoas. E você tem que saber fazer isso. Se você pega uma empresa, abre uma empresa e acha que só precisa de um contador, que o contador vai fazer tudo para você, você está enganado. Você precisa estudar para tocar o processo, tocar a empresa, e também precisa de um profissional na área trabalhista para que possa lhe orientar da melhor forma possível em relação às pessoas. E um bom RH também. O que eu vejo é justamente isso. As pessoas achando que empreender é só abrir negócio. E não é. É estudo. Então, a partir do Acaba momento. sendo o mal do Brasil que se revela nos números, né? É impressionante quanto as empresas falecem em tão pouco tempo depois de formadas. Pois é. Aquela brincadeirinha, aquele meme que tem, que não é profissional não se estabelece. Tem que ser muito profissional para ser empresário. Pois é, tanto Tratar é com que profissionalismo. quem consegue, quem estuda e quem vai, cresce. Quem não, realmente fecha. E essas pessoas que não têm esse conhecimento técnico, que acha que realmente é só abrir uma empresa e acabou, termina reclamando da lei, reclamando dos impostos, reclamando que tem que pagar funcionário, reclamando que o funcionário ele não faz as coisas, que faz as coisas com a barriga. Lógico, você não sabe gerir o funcionário. Você não sabe dar benefícios para o funcionário. Você não sabe fazer uma, uma, uma escala de progressão para ele, para que ele consiga visualizar um futuro na empresa. É isso que falta na minha visão. Profissionalismo na empresa. Gostei muito dessa. Então, tem que se profissionalizar cada vez mais, fazer gestão de pessoas, que isso é fundamental. Gerir, obrigado. Gerir com profissionalismo, respeitando aquelas pessoas. Por exemplo, uma mudança que já está aí há, acho que mais de um ano implementada, que eu não estou vendo as empresas se mobilizarem. Foi, inclusive, tema de um podcast aqui, já com alguma repercussão, e a gente deve estar trabalhando um grande evento aí para tratar desse assunto, que é a questão da mudança que foi feita na CIPA. Hoje você tem a CIPA-A. Toda empresa tem que ter a sua CIPA a partir de X empregados. E lembrando que não é só aquela CIPA de faz de conta que você tinha em muitas empresas. Hoje você tem a CIPA-A, né, que vai tratar de uma das questões mais polêmicas da empresa hoje, que é o assédio, né? É incrível como o assédio hoje. O mundo parece que vai se modernizando, o mundo parece que vai
né, quebrando muitas das suas barreiras, mas o assédio parece que se transformou numa realidade que ninguém consegue afastar. Messias sempre aconteceu. O que mudou é que hoje as pessoas têm consciência do que é um assédio, mas sempre aconteceu. É que nem, por exemplo, o BPC Loas da vida, né? Todo mundo, o benefício do BPC Loas sempre existiu, mas hoje, graças a Deus, como tem muito advogado, muitas pessoas falando sobre na internet, as pessoas começaram a ter ciência que existia aquilo ali. A mesma coisa o assédio. Sempre existiu. Sempre existiu assédio. E, principalmente, volto a repetir, o fato da pessoa abrir uma empresa achando que é só abrir, ela vai, em algum momento, ela vai ser engolida pelo mercado. E ela vai exigir de quem? Do empregado. E aí termina assediando o empregado por causa disso. Metas absurdas, pressão, e termina, inclusive, prejudicando o empregado. Para você ter noção, em 2022, foram mais de 500 mil benefícios por incapacidade no INSS por questões psiquiátricas, Decorrente também de dessas. acidente de trabalho, de questões de trabalho. E fora o burnout, que inclusive foi reconhecido como doença ocupacional agora, que está todo mundo tendo esse problema, né? Essa questão realmente da pressão, das metas absurdas. E até mesmo um dia desse, uma empresa daqui de Sergipe foi condenada a pagar mais de 150 mil por uma questão de querer limitar banheiros do empregado, para a questão de produção Do tempo de de banheiro, ir ao banheiro. Não, não pode. vezes e Quer tempo. dizer, num dia, numa situação que é absurda. Então a justiça tem decidido. Tem. Né? E essa questão da CIPA-A, eu acho que talvez tenha sido uma das melhores sacadas, vamos usar uma expressão bem popularesca, do legislador brasileiro, porque você estabelece dentro de uma comissão faz parte do arcabouço do direito, que é a CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, já incluiu ali o assédio. A empresa tem que se adaptar, ela tem que fazer o preventivo do assédio. Então, acho que é a grande, como a senhora disse, sempre existiu, hoje se percebe mais que existe essa verdade, se denuncia mais, se busca mais o direito. E agora cabe às empresas fazer o dever de casa, né? Vamos ficar lá atrás, o que você deixou de fazer foi prevenção, E se me permite também, conscientização. se me permite também acrescentar, assédio não é só assédio horizontal ou vertical, do chefe, do líder, para os empregados. Existe também o assédio horizontal, entre. Entre Horizontal. colegas, É, isso. isso, isso. Não sou Não, boa não, geometria. cabe tudo, é isso mesmo. Isso. Inclusive, É. se a empresa ela tem conhecimento desses assédios, aquelas brincadeirinhas de mau gosto, brincadeirinhas racistas, ah, não, é leve, é brincadeirinha, gordofobia, homofobia, seja o que for, essas brincadeirinhas que podem gerar um mal interno para a pessoa, por mais besta que seja, se a empresa tem conhecimento e ela não faz nada em relação ao assediador, mesmo sendo coleguinha de trabalho, a empresa passa a ser responsável por Isso. isso. Os dois respondem, né? Então, isso agora, esse passo, acho que foi um passo concreto no direito brasileiro. Não sei se é inovador no mundo, não parei para observar isso, mas assim, eu acho extremamente justo, né? Porque evitaria, inclusive, muitas ações, muitos problemas, inclusive previdenciários. Eu quero falar agora um pouco sobre esse mergulho que você tem dado no BPC Loas, que é o benefício assistencial. Que você atua em que áreas nessa questão hoje de previdência, de direito previdenciário? O meu maior foco lá no escritório hoje é a questão da saúde do trabalhador, né? Então a gente trabalha muito com a parte de questão de doenças ocupacionais, acidentes de trabalho, e isso leva a gente também para a parte previdenciária, no final das contas. Como auxílio doenças, que é o novo auxílio por incapacidade temporária, o auxílio acidente, que é quando a pessoa se acidenta, seja fora ou dentro do trabalho, e termina tendo uma lesão que definitiva, né? Uma sequela definitiva que impede, reduz um pouquinho a capacidade dele para trabalhar, e aí ele tem direito a esse auxílio acidente. E a aposentadoria por invalidez também, que é quando a questão da incapacidade dele é definitiva. E o BPC Loas, que para mim o BPC Loas, Messias, foi a grande sacada da minha vida, assim, foi o BPC Loas que me deixa extremamente feliz.
Porque você não tem uma noção que é você conseguir dar uma melhor qualidade de vida para uma pessoa que está passando fome, que mal tem onde viver. A casa, você tira foto da casa, porque a gente tem, dependendo da situação, a gente tem que entrar na justiça. E a gente pede para que o cliente tire foto da casa. Chega a dar dor no coração. E você conseguir uma rendinha de um salário mínimo para essa pessoa, é felicidade, mas chega a dar vontade de lacrimejar aqui, só de pensar. Para mim foi o grande achado daqui para mim que realmente me satisfaz, assim, como um profissional. E consegue resolver muitas coisas. Sim, Então, você que acompanhou agora, antes de mandar um abraço aqui, né, meu amigo Ney, um grande abraço, sempre acompanhando as nossas transmissões, a Deval, reproduzindo aí todos os seus grupos, agradecendo o apoio da Renovel, Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600, né, OSAF, Orgulho de Sergipe, agora com o seu crematório, o segundo, né? Então, quem não tem ainda, fazer o seu plano OSAF, só ligar 3222 0005 Aracaju Card, galera do Busão, né? Que não tem ainda o seu cartão mais Aracaju, aracajucard.com.br. E também a Eletrônica Nacional apoiando esse trabalho. Faltando a falar do direito do trabalhador, você colocou aí com muita ênfase o direito ao vale transporte. Né? Então, todo ele trabalhador, a empresa tem que dar o vale transporte. Mas, ao que me parece, tem um detalhezinho aí que a relação ela é de obrigação mútua. sim. Né? Se o cidadão recebe o vale transporte, ele tem a moto, vai trabalhar de moto, vai trabalhar de bicicleta, ele incorre no erro ou não. Veja, o Vale Transporte é um direito do empregado, de qualquer empregado, que utiliza o transporte público para ir e voltar do trabalho. É um direito. Se o empregado ele usa o transporte público, ele pode ir lá dizer para o patrão, eu quero, e o patrão não tem o que querer. Ele tem que fornecer o vale transporte para o empregado. Em troca disso, o patrão ele tem aí a possibilidade de descontar até 6% do salário do empregado, para ajudar no pagamento desse vale transporte. Por isso que, inclusive, é opcional, porque se o empregado não quiser dar esses, até 6% do seu salário, ele pode não optar pelo vale transporte. Se o empregado ele utiliza outros meios, né, faz a opção e utiliza outros meios, como ir de moto, de carona, de bicicleta, ou até mesmo andando para o trabalho, se ele faz isso de vez em quando, tranquilo, porque aí o patrão ele pode ir lá no crédito lá do cartãozinho do empregado e só pagar o que está faltando para o mês seguinte, só complementar, né? Então o empregado ele não é obrigado a fazer tudo, vamos dizer assim. Agora, se o empregado vende o vale transporte para colocar a gasolina dele na moto, no carro, isso é um cometimento grave, é uma falta grave que o empregado está cometendo e, inclusive, pode gerar justa causa. E justa causa direto, não precisa passar pelaquela progressão das penalidades de advertência, repetiu, suspensão, repetiu, justa causa. Não, a justa causa é direto, porque isso é uma fraude. Fraude tem que ser punido corretamente. É bom a gente conversar com quem entende orientar e orientar isso, né? Não é ser protetora e falar só de direito. Vivemos num mundo de direitos e deveres. O trabalhador, para brigar também por seus direitos, ele precisa entender que tem os seus deveres. E aí, a doutora Laísa falou com muita propriedade. E as empresas se profissionalizarem, buscando a valorização desses trabalhadores, para que eles consigam fazer com que as empresas sempre cresçam, né? Eu digo que sempre não tem empresa sem empregado. Não existe isso. E é uma relação mútua. Então, essas relações elas precisam ser sempre melhoradas no sentido do fazer bem de um lado e de outro. E o seu trabalho tem tido muito esse feedback, né? Porque na hora que você diz, olha, direito vale transporte. Então, o trabalhador, o empregador, sabe que ele não pode discutir isso, né? Da mesma sorte, como eu lembrei agora há pouco, que é um problema que eu queria que a senhora falasse, é de muita gente, eu tenho recebido um feedback aí, uma reclamação, que eu já falei sobre esse assunto aqui, é muita gente que às vezes precisa contratar um trabalhador e esse trabalhador não quer carteira assinada porque recebe um benefício, tipo Bolsa Família, né? E aí, patrão, no estado, às vezes, de necessidade, porque seja lá um cuidador de idoso, está precisando de alguém para cuidar do idoso, por exemplo, ou mesmo empregado doméstico,
quer trabalhar, mas não quer de jeito nenhum que assinar carteira. Tem uns que até assinam um termo de responsabilidade, abrindo mão daquele direito dele de ter a carteira assinada. Fale sobre esse assunto. Essa é a orientação que é importante e que muita gente tem ido parar nas barras da justiça depois. Se vem uma empresa para me falar, perguntar isso, um empregador, um patrão, eu digo não contrate. Se vira, mas não contrate. Porque você está fazendo errado. Não importa se tem declaração do empregado abrindo mão, não pode. É um direito que é inegociável do empregado. O empregado não pode abrir mão disso. Agora também cuidar do empregado. Porque quando você recebe um benefício e está trabalhando, um benefício que é realmente um benefício assistencial para você sobreviver e termina trabalhando, mesmo não sendo carteira assinada, e você for para a justiça requerer o reconhecimento desse vínculo de emprego, tem juiz que não faz, que é de boas. Mas tem juiz que vai oficiar a Receita Federal. E você vai ter que devolver esses valores todinhos que você recebeu do INSS, assistência social. Então tem que tomar cuidado também com isso. Agora, minha missão aqui é ajudar o empregado. Não faz isso. Porque o que acontece? Trabalhar sem carteira assinada, por mais vantajoso que você entenda que seja, porque eu recebo auxílio família, ou Bolsa Família, né? Auxílio Brasil. Por mais vantajoso que você acha que seja, não é vantajoso. Porque o que acontece? Quando você não trabalha de carteira assinada, seu patrão de certeza não vai querer lhe pagar o 13º. De certeza não vai querer lhe pagar as férias. FGTS nem se fala. E FGTS é aquela verba que você tem guardadinha, aquela economia que você tem para uma Eventualidade, eventualidade. demissão. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, infelizmente, está acontecendo essa tragédia lá. Essas pessoas que foram cometidas por essa tragédia podem sacar o FGTS para ajudar. Então, o FGTS ele está aí para ajudar o trabalhador nos piores momentos da vida, que é um desemprego, é uma calamidade pública, é uma doença grave, é financiamento de uma casa. O FGTS serve para isso. Se você não tem carteira assinada, você não vai ter direito ao E o FGTS. benefício e o retorno é previdenciário, né? É isso que eu ia falar. E ainda tem isso. Que é o mais salutar, talvez, de todos esses, que é o investimento do futuro, né? Para a aposentadoria. Mas eu ainda digo uma coisa: eu tive clientes da empregada doméstica, que ela passou 18 anos numa casa. 18 anos sem carteira assinada. 18 anos da vida de uma empregada doméstica que não vai contar, em tese, não iria contar, para ela se aposentar. 18 anos. É muito É tempo. muito tempo. Fora que, vamos supor que ela ia lá limpar a janela, sobe numa cadeira e cai. Escorrega, cai. Quebra um pé. Não pode trabalhar. E aí? Faz o quê? Não tem INSS. Não recolhe para o Não tem INSS. auxílio-doença. Não tem É. auxílio-doença. Então, o maior prejudicado numa relação dessa, sem carteira assinada, sempre vai ser o empregado. Por mais que se ache que está saindo na vantagem por causa de um benefício Porque associado. uma das coisas importantes da gente falar, ela teve a carteira assinada, é sempre bom que ela se manifeste. Mesmo que ela não se manifeste, ela vai ter o seu benefício suspenso, certo? Que é o ideal. O ideal é sempre se manifestar. Olha, assinei carteira, pode suspender. Em Mas eu algum já estou momento que ligado. ela precisar, ela retorna o benefício, Sim, né? vou dar a exemplo do BPC Loas. O BPC Loas, você recebendo o benefício, alguém na sua casa ela pode estar trabalhando com carteira assinada. Portanto, que ainda cumpra o requisito da renda, que é 1/4 salário mínimo por pessoa. Então, não necessariamente o fato de você ter uma carteira assinada, você vai perder um benefício assistencial. E é um negócio, então, que pode ser ruim para os dois. O patrão, que resolve absorver aquela mão de obra sem anotar na carteira, achando que está levando vantagem, e o empregado. Mas na frente o juiz pode decidir, mas o senhor aceitou, também burlando. Então, o senhor recebeu, vai ter que devolver, né? Que senão quiser responder um processo criminal, que é uma coisa muito complicada. Então, Outra coisa, os trabalhadores eles têm que tomar muito cuidado em relação a isso, porque o que eu vejo na advocacia, infelizmente, eu acho um erro do advogado trabalhista, é não falar isso para o cliente. Geralmente os clientes vêm, eu trabalhei sem carteira assinada há X anos e quero que seja reconhecido. A primeira pergunta que tem que se fazer para um cliente desse é se ele recebia um benefício do INSS. E orientar eles, se você fizer isso, entrar com essa ação, você pode ter descontado. pô, é um risco, É um né? risco. Tem juiz que decide, tem juiz que não
que não leva em conta mais raramente. Pois A é. tendência hoje, até pela. Porque é muita gente, não é pouca coisa, não, é muita gente. Então, é uma relação muito complicada. Fala em relação de trabalho, nós temos inclusive alguns casos aí presentes na nossa, na nossa, nossa comarca, digamos assim, na sua atuação trabalhista, de rescisões indiretas com empresas que contratam um trabalhador e acho que pagou o salário, pagou tudo. E aí vai empurrando com a barriga, porque tem empresas que fazem isso como opção, que sai mais barato negociar depois, né, do que recolher o fundo de garantia tempestivamente. A senhora tem atuado muito nisso? Tem encontrado muitos bodes desses? Demais, demais. E eu digo que a empresa está, inclusive, errada em relação a, principalmente em relação ao fundo de garantia. Porque a maioria dos juízes hoje, eles estão querendo que não se pague de forma indenizada direto para o empregado, numa ação trabalhista. Eles estão mandando que seja regularizado o FGTS lá na Caixa Econômica Federal. Então, isso faz com que a empresa ela pague juros e multa lá na Caixa Econômica, porque cada depósito você tem que emitir uma guiazinha lá na Caixa Econômica para fazer o pagamento. Que já é mudança de postura, então é novidade aí. Que Inclusive. até algum tempo eu vi de empresas dizer isso, não é mais fácil negociar depois, que eu vou lá e pago direto a ele o valor e acabou. Mas justamente por causa desse pensamento, a Justiça do Trabalho, pelo menos aqui em Sergipe, tem mudado essa visão. Então tem que recolher tudo, Tem que né? regular tudo. E para quem não recolhe, tem um instrumento da rescisão Sim. indireta. Sim. A rescisão indireta, que a gente chama popularmente falando que é a justa causa que o empregado pode dar no patrão, ela é devida toda vez que o patrão comete alguma falta grave com o empregado. Assédio moral, né? Questão de fazer com que o empregado faça alguma atividade que não seja dele e que isso, inclusive, possa prejudicar, que é o famoso plus salarial, que é o famoso acúmulo de função, tá? Não pagar os salários em dia, que é até o quinto dia útil de cada mês. Falando nisso, que dia vai sair esse podcast? Aí a semana Da já vai. semana, porque o quinto dia útil de maio foi agora dia 7. Todos os salários Lembrando, têm que ser pagos tem que até ser dia pago 7. até dia 7. E lembrando que sábado ele conta como dia útil para pagamento de salário. E tem muito patrão que fala que não Se conta. a empresa não funcionar sábado, conta como dia útil? Azar da empresa. Ela que paga, ela que faça um Pix, ela que pague na sexta. Não tem isso. Mesmo que ela não funciona, é dia útil para o trabalhador. Dia útil para pagamento de salário, Perfeito. né? E também o FGTS. O FGTS é o que mais acontece, porque é uma cultura empresarial, né, que a gente observa de, pago tudo, tô com dificuldade financeira, não vou pagar FGTS. Então, e depois eu negocio com a Caixa. Porque aí depois ele vai negociar com a Caixa. Só que para a Justiça, não importa nem se você já negociou e está pagando o acordo com a Caixa. É descumprimento A parte contratual. do trabalhador você tem que pagar, Tem que pagar. inclusive a multa. E isso dá direito à rescisão indireta, né? Agora sim, não é 1, 2, 3 meses, né? Tem que ser pelo menos uns 6, 5 meses sem depósito. Mas 5 meses sem depósito já é um grande risco para o empregador que não fez aquela projeção para dispensar um funcionário. Isso pode acabar com as contas da empresa. E se for isso em E cascata, muitas fecham as portas ou trocam de camisa sim, sem ninguém perceber. Doutora Elaísa Pimentel, muito obrigado por uma sua vinda, por esse satisfação. podcast que vai com certeza correr o mundo afora, né, Espero ser convidada mais vezes, a partir do inclusive. nosso debate. Será, com certeza. Um grande abraço, muito obrigado. Você curta aí, deixe também a sua mensagem desse podcast.